Tudo bom, pessoal? Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi no Instagram. Quem ainda não segue o Instagram da Toledo Associados, eu vou pedir para ele colocar aqui para vocês seguirem, tá? Ali muitas vezes a gente olha ideias, dicas de vídeos que a gente pode gravar, sugestões das pessoas. Então, se você tem alguma dica ali, é um lugar legal para vocês mandarem, porque o meu pessoal olha, me manda e eu acabo gravando vídeo sobre isso, né? Nós recebemos muitas mensagens falando sobre essa nova possibilidade. O governo Trump é sempre assim, a gente nunca fica sem notícia, né? Todo dia tem uma coisa nova e a gente percebe que as pessoas elas engajam disso, né? E o Trump gosta disso porque vão falando dele. Fale bem, fale mal, fale dele, é o que ele quer na vida dele, enfim. Algumas pessoas gostam disso, eu acho isso um tiro no pé. Mas, enfim, tem gente que gosta desse tipo de coisa. Vamos falar sobre esse assunto novo agora, que é a nova competição, onde imigrantes, muita gente falando, eu vi muitos vídeos, vocês não têm ideia. Eu vi vídeo de professor que fala de geopolítica, eu vi vídeo de amador que não tem ideia do que está falando, eu vi pessoas ilegais comentando isso, dizendo que ia se inscrever, eu vi, nossa senhora, eu vi vídeo de tudo quanto é língua que você puder imaginar, de vários lugares comentando sobre essa história. Vamos ver, né, como é que vai ser isso aí, vão ser os jogos vorazes, né, como é que vai fazer? Vão pegar um monte de ilegais, vão colocar esses ilegais dentro de um ônibus com uma tornozeleira eletrônica e vão fazer provas em vários lugares, né? Isso foi questionado, inclusive, se eu não me engano, foi para a assessora do secretário de Estado, depois a secretária eu não lembro quem mais foi, cada um falou uma coisa aí, enfim. A realidade é o seguinte, é o que eu falo para vocês, é a estratégia do pão e circo. Você vai entretendo as pessoas para elas não olharem para onde realmente importa, né? Então você vai criando esse tipo de entretenimento. Reformar Alcatraz, Guantánamo, vamos colocar pessoas no meio do oceano flutuando numa balsa, coisas assim que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento jurídico, um mínimo de inteligência fala, meu Deus, peraí, isso aqui é estalinho de salão é fogo de artifício para a gente ficar olhando para cá, para a gente não prestar atenção em outras coisas. Porque isso não faz o menor sentido e eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, se vocês forem olhar a primeira declaração da secretária do secretário, ela fala, não, ainda não foi desenhado porque houve uma proposta de um diretor de cinema de Hollywood falando, olha, seria legal a gente fazer um negócio assim, ainda mais para o governo Trump, porque ele tinha o aprendiz, então nós podemos fazer, você não foi demitido, você foi deportado, e fazer algo nesse sentido. Bom, isso não vai existir. Tá? Isso eu estou afirmando para vocês, não vai existir. Por quê? Porque não existe previsão legal para o governo americano pegar um indocumentado, colocar uma pulseira ou uma tornozeleira nele, deslocar isso daí, transformar isso numa mídia de cinema para troco do governo. E não existe previsão legal, eu falo sempre para vocês, isso aqui é o que manda na brincadeira inteira, né? Não existe previsão legal para este tipo de concessão. Então, por exemplo, qual vai ser o dispositivo legal que o governo vai usar para admitir temporariamente, com condenação prévia hipotética, se ele perder o jogo, ele vai ser deportado, com deportação expressa, eu vou admitir você aqui, mas se você perder um jogo, eu te deporto. Não existe previsão legal para isso, tá? E eu duvido que o Congresso vai querer perder tempo para criar esse tipo de pão e circo. Duvido. Então, primeiro, não existe previsão para isso. Aí depois, a segunda secretária, foi uma mulher que falou, não, mas não é assim, nós vamos pegar pessoas que já tenham green card nos Estados Unidos. Aí tentou consertar. Por quê? Porque aí ele vai ganhar a cidadania. Mas a pessoa não vai ser deportada. Mas se ela não vai ser deportada, qual é a graça, então, da situação? Né? O programa, por si só, já acabou. Porque se ela tem green card, ela tem residência. Ele vai estar ali competindo para ter uma cidadania. Mas para que ele vai competir se ele vai fazer uma cidadania? Se é muito mais fácil ele simplesmente comprar no Amazon aqueles cards de perguntas, ele estuda aquilo ali por um mês, vai lá, faz o teste de cidadania, ele não precisa nem passar vergonha, nem nada, né? E mais uma questão, se você, professor de geopolítica, não vou falar o nome dos dois que eu vi,
Mas se o senhor me mostrar aqui na INA onde está a concessão de cidadania americana para quem ganhar um jogo, eu dou $5.000 para o senhor. Vai, eu não vou falar que eu dou mais, porque eu também não vou ter. Mas eu dou $5.000 para o senhor, para o senhor ficar feliz, tá? Me mostra onde que há previsão legal para concessão de cidadania para quem ganhar um jogo. Não tem, né? E eu também duvido que o Congresso vai aprovar alguma coisa dessa. Ah, se você ganhar uns jogos vorazes, você ganha cidadania americana, né? Caramba, né? A pessoa tem que ser ou muito burra, ou muito estúpida, ou muito politicamente apaixonada para acreditar nessas coisas. Porque não faz o menor sentido você criar um negócio desse, a não ser que seja novela da Globo, né? Onde você tem ali um ator, onde você tem algo fictício, onde você tem algo que é hipotético e não faz o menor sentido, mas você tem ali o entretenimento, que é o pão e circo, para olharem para o outro lado. Aí eu concordo, aí eu acho legal. Cria um programa desse, talvez até o próprio Aprendiz mesmo. Por que não? Né? Cria um Aprendiz onde você tem aí sei lá, o ICE e o advogado de imigração, e aí você coloca ali alguém com uma fisionomia diferente de um americano, características aí mais territoriais diferentes, coloca ele correndo, solta no meio do deserto, mas que ele já seja cidadão, porque é ator, né? Como tinha antes o Lei e Ordem, que era muito legal, eu assisti muito aquele programa Lei e Ordem, mas aquilo ali é ficção, né? Você falar uma coisa dessa e principalmente políticos, nós estamos falando de políticos que estão divulgando isso, que são políticos do país mais poderoso do mundo. A gente não pode acreditar nesse tipo de coisa e eu acho que os próprios políticos deveriam chegar ali de canto e falar, olha, é muito sério o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje a gente tem uma crise internacional muito grande, de crise política internacional, né? Muito grande. A gente tem muitas guerras acontecendo e desacontecendo muito rapidamente. Nós temos muitos conflitos em vários lugares do mundo. A gente não precisa levar a política como se ela fosse pão e circo, que eu acho que isso é muito ruim, não só para a imagem internacional, mas também para a confiança do próprio governo, né? Imagina, se você tem um presidente, né, que ele, sei lá, ele gosta de tomar uma cachaça, a esposa dele gosta de esbanjar dinheiro para todo quanto lugar, nenhum dos dois consegue conjugar um verbo, fala besteira de qualquer lado, a pessoa mais próxima dele gosta de estocar vento, né? Óbvio que eu não estou falando do presidente dos Estados Unidos, eu estou falando de uma forma hipotética, né? Esse presidente, ele vai ter confiança das pessoas? As pessoas vão se sentir confiantes naquele governo? Elas vão ter confiança de investir naquele país, de levar a sério, de fazer a coisa acontecer? Eu não teria, né? Então eu acho que esse tipo de situação, mesmo que seja colocado de uma forma brincadeira, não, é ator de Hollywood que vai fazer esse tipo de coisa, vai fazer... Eu enxergo isso como um desvio de foco. Por quê? Olha, nós estamos com uma situação aqui que a gente precisa lidar com ela e ela está desconfortável, mas vamos fazer as pessoas olharem para lá e ficarem comentando sobre esse tipo de coisa, porque a gente distrai o foco, né, que é realmente o foco principal, que é o mais interessante, e aí a gente vai tocando bala aqui e as pessoas não vão enchendo muita paciência. Eu só consigo enxergar isso por essa forma, porque eu acho que seria um desrespeito com a imigração, um desrespeito com o ICE, um desrespeito com os agentes do CBP, que muitas vezes colocam a vida deles em risco, entrando em lugares aí para prender gangues e traficantes e criminosos e tudo mais, para fazer uma brincadeira, né? Eu particularmente não acho legal nem a ideia de cogitarem um negócio desse, muito menos de ser repetido isso
pelo próprio governo. Não acho legal. Eu acho que é um desrespeito. Pode ser uma brincadeira, pode ser não, é uma brincadeira com certeza. Não existe previsão legal para isso, né? Mesmo que a pessoa ganhe, ganhei os jogos vorazes ali, entre aspas. Legal, vou ganhar a cidadania. Não tem previsão legal, você vai ter que fazer o que a previsão legal manda, que é fazer o exame, passar pelo background check e aí sim você vai ter. Não, mas a gente já selecionou todo mundo antes. Então todo mundo já está aprovado, né? Porque ele tem que ser residente para poder ir para a cidadania, não tem outra forma de previsão legal, e ele vai, obviamente, ter que passar pelo background check e pela entrevista. Então vamos fazer assim, vamos pegar pessoas que têm green card, que já tem os 5 anos, ou os 3, dependendo da condição dele, se é casado com um americano ou não, que já cumpriu o tempo, né, e que já fez o exame. Mas se ele já fez tudo isso para cumprir a previsão legal, ele não precisa jogar. A menos que a gente dê um dinheiro. Mas se der um dinheiro, vai ser um dinheiro público? Ou vai ser um programa de alguém em particular? Né? E aí nós vamos usar a imagem pública, a máquina pública, para fazer patrocínio de um evento, ou de um cinema, ou de um filme, ou do que quer que seja particular? A lei não permite isso. Então, percebe como muita coisa não encaixa e a gente vê que é só fumaça para chamar a atenção realmente das pessoas. E eu acho que o trabalho que é feito pelo DHS, pela USCIS, pelo ICE, ele é muito sério, ele precisa ser muito sério para essas pessoas serem respeitadas de verdade, né? E fazer uma brincadeira dessa, não sei, se eu fosse um oficial, um agente, eu não ia gostar, tá? Mas enfim, é só a minha opinião. Deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de situação. Não tem previsão legal, não vai acontecer, a menos que seja realmente cinematográfico, hipotético, e vai ter que vir escrito ali, é hipotético, não tem como fazer de outra forma, porque não existe previsão legal para isso. E eu sugiro que esses professores aí que estão dizendo que vai acontecer, que isso é possível, que vai acontecer, eu gostaria que eles comentassem aqui no meu canal qual é a previsão legal que permite que seja adquirida a cidadania direto por um imigrante, né? Como eles falaram, imigrantes até ilegais aí, eu quero que ele coloque, mas mesmo que não seja ilegal, mesmo que seja uma pessoa que está aqui com visto de trabalho, por exemplo, me explica como é que ele vai conceder a cidadania sem passar por um processo de green card, e ainda que seja um green card holder, me explica como é que ele vai chegar à cidadania, como é que ele vai ganhar uma cidadania sem ele ter antes passado pelos requisitos formais, legais de aquisição de cidadania. Não tem previsão para ganhar jogo, senão todo mundo ia jogar truco e com certeza absoluta ia tentar a sorte para ganhar a cidadania americana, certo? Pensem nisso, pessoal, eu acho que tem muita gente que acaba se rindo, mas você viu o que ele falou, tá falado, vai fazer. Não é bem assim. Pé no chão, consciência, vamos levar a sério, porque, primeiro, a situação é muito séria, né? Segundo, ela exige um respeito, e terceiro, se a ideia é a gente respeitar o país, a soberania, o orgulho, né, de ser americano, de ter uma bandeira na frente de casa, como eu tenho, né? Não porque eu acho bonito, é porque eu quis colocar uma bandeira ali, porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande por esse país e um orgulho muito grande desse país. Então eu acho que esse é o tipo de coisa, é o tipo de brincadeira que eu não acho legal, tá? Só a minha opinião, deixa a sua opinião aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.